Meus irmãos, eu quero convidá-los essa manhã a abrirem comigo suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Hoje nós vamos dar uma pausa, no Salmo 119, e o nosso propósito é, de acordo com a vontade de Deus, com a sua bênção, iniciar esse sermão pela manhã em Efésios 6 e concluirmos ele à noite. Então nós dividiremos nosso sermão em Efésios 6 em duas partes, Então, eu lembro que recentemente, ou seja, um ano atrás, tivemos nossa conferência, o pastor Adler esteve aqui conosco, Se encontra atualmente pastoreando ali em João Pessoa, e ele tratou de batalha espiritual. E sempre é um tema muito pertinente e, eu digo, necessário nós estarmos considerando. Então, antes de ter esse período de refrigério que teremos agora em família, queria deixar os irmãos mais munidos quanto à realidade das lutas que nós enfrentamos como cristãos e precisamos estar atentos para sermos encontrados firmes pela bondade de Deus na presença do Senhor. Efésios capítulo 6, nós vamos ler do verso 10 até o versículo 20. Nos diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo a leitura das Sagradas Escrituras. Quanto ao mais, diz o santo apóstolo, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Graças te damos, ó Pai, pela Tua palavra. Sabemos que ela é a verdade, já temos provado e visto que o Senhor é bom. Então queremos mais do Senhor, como cantamos hoje, queremos mais de Cristo, queremos mais da Sua graça, mais do Seu poder. E nós sabemos que Ele é uma fonte inexaurível. Nós sabemos que Ele é uma fonte que nunca terá escassez, nunca encontraremos escassez na bendita fonte que é o Cordeiro. Então, por isso, nessa manhã, nós suplicamos, sê conosco mais uma vez, dá-nos da Tua graça, dá-nos do Teu poder e nos ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, sê com a Tua igreja aqui e em toda a face da terra. Amém. Sempre quando nós falamos de batalha espiritual, nós sempre somos remetidos às bizarrices dos extremos que acontecem no meio pentecostal ou no meio neopentecostal. E o que acontece da nossa parte, como cristãos reformados, que cremos na herança, recebemos esse legado, a fé que foi dada aos santos, na centralização das verdades benditas do Evangelho, foi isso que os reformadores fizeram, nós vamos para o extremo de ignorarmos a realidade propriamente dita da batalha espiritual.
Então, nos tornamos, com isso, muitas vezes, e na maioria das vezes, despreparados, quando não céticos, quanto à realidade da mesma. Em pleno século XXI, se cogitar na realidade de demônios, de espíritos malignos, da própria ação do diabo, orquestrando um sistema contrário à vontade de Deus e agindo intensamente contra o Cristo e contra os seus ungidos também, né? Nós somos ungidos no ungido que é Cristo Jesus, é algo que muitas vezes nós acordamos, dormimos e nem cogitamos. Então, enfrentamos a vida de forma muito natural. Isso nos leva até um certo liberalismo teológico prático, ou nos aproximamos muitas vezes mais dos saduceus, deixando de crer em espíritos e na existência de demônios, né? E vamos levando a vida na força do nosso braço, e entendendo que as engrenagens da mesma não são, das mesmas não são movidas na sua realidade central pela espiritualidade, pela vida espiritual, que de maneira nenhuma anula a realidade da vida física, da vida material. Esse dualismo também é outro problema que nós enfrentamos, porque achamos que as questões espirituais estão atreladas apenas a questões as quais nós consideramos espirituais. Leitura da Bíblia, oração, claro, meios de graça, mas não pensamos na hora de preparar um jantar, na hora de preparar um almoço, na hora de trocar um pneu, como uma atividade espiritual. E isso é um equívoco também da nossa parte. Não conseguimos lembrar que o apóstolo Paulo diz que tudo quanto, pois, fizerdes, nós devemos fazer para o Senhor, não para homens, não como para homens. E que tudo que nós fazemos, quer comais, quer bebais, e Paulo fala dessas coisas mais simples do dia a dia, rotineiras, tudo deve ser feito para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a Epístola aos Efésios, estou tendo a alegria de reler os sermões do Dr. Lloyd Jones na Epístola de Paulo aos Efésios. Ele realmente, de forma altaneira, destaca o papel, o aspecto altaneiro dessa epístola. E ele disse: a epístola aos Romanos é a epístola mais teológica, a epístola de Paulo à igreja de Éfeso é a mais mística, a mais espiritual, a mais profunda, que trata do mistério do Evangelho com linguagem que chega a ser, de fato, majestosa, em que, às vezes, em uma palavra, em um enunciado, você tem ali, como ele faz isso, expressando nas suas exposições, vários sermões. O mistério de Cristo, as regiões celestiais, estarmos nele, ele em nós, o mistério que outrora esteve oculto, e todas as questões que o apóstolo Paulo trata de forma profunda nessa epístola, são realmente sublimes e maravilhosas. Porém, acontece algo que sempre me chamou a atenção no ensinamento paulino na Epístola aos Efésios. É a maneira como ele conclui a sua epístola. Não que destoe da sua prática, de doutrina e prática. Sempre Paulo faz assim, ele apresenta os princípios, e diante dos princípios que ele apresenta, teológicos, ele então clama, ele conclama, de fato ele ordena à igreja que assim proceda. Basicamente se observa isso. Por exemplo, Romanos 1 a 11, quando Paulo chega no capítulo 2, ele roga-vos, pois, diante daquilo que eu apresentei, diante das compaixões de Deus, façam assim, né? Isso é bem observado nas conjunções que Paulo faz de transição. Digo, portanto, assim deveis proceder. E quando Paulo está aqui naquela realidade altaneira da epístola, em Efésios capítulo 5, isso sempre me chama a atenção, e no versículo 18, quando ele fala que devemos ser cheios do Espírito Santo. Então Paulo diz, veja, Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cantando, entoando, louvando de coração o Senhor, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E parece que, de repente, pela o nosso recurso editorial, Paulo parou ali de falar de realidades espirituais e vai agora falar da realidade familiar. Os recursos editoriais, eles são úteis, como, enfim, o CEP, o endereço, mas nem sempre corresponde à intenção, vamos dizer, do autor. Paulo não queria que houvesse ruptura aqui,
mas sim que nós entendêssemos essa realidade, de que toda a nossa vida, na sua realidade mais sublime, mais elevada, ela sempre vai ser vivido no extraordinário do comum, como eu tenho batido nessa tecla aqui com os irmãos. Ou seja, que nós aprendemos de Cristo, este crucificado, que nós aprendemos dos lugares celestiais, que nós aprendemos das lutas, enfim, da realidade do Evangelho avançar, tudo isso deve primariamente acontecer naquilo que é comum, naquilo que é ordinário. Por isso que Paulo, então, não lerei o texto todo, mas do verso 22 ao verso 33, está na Bíblia dos irmãos. Na minha, por exemplo, a versão Almeida Revista Atualizada vai dizer o lar cristão, marido e mulher. Na sequência, o capítulo 6 inicia tratando da relação dos filhos com os pais. E na sua Bíblia, talvez se ela for também a edição Revista Atualizada, vai estar escrito lá cristão, filhos e pais. E a partir do versículo 5 do capítulo 6, os irmãos vão observar mais uma vez outra nota editorial, o lar cristão, servos e senhores, o que seria mais o paralelo para nós hoje, de, talvez patrões e funcionários, enfim, patrões e empregados. Mas o que é interessante é que Paulo continua na sua exposição e no versículo número 10 ele apela para a onipotência. Ele vai dizer, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos tratar disso mais à frente um pouco. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que no pensamento paulino, a realidade da sublimidade espiritual é vivenciada no comum. Mas isso não significa que Deus nos deixou para vivermos o comum sem Ele. Mas nós precisamos da onipotência, do poder de Deus, para vivermos aquilo que parece ser comum. Aquilo que parece ser tão ordinário e sem muita relevância para o que nós muitas vezes entendemos de espiritualidade. Então, em primeiro lugar, eu quero que os irmãos guardem esse princípio de que toda a nossa vida e todas as esferas da mesma são vividas no âmbito da batalha espiritual. Quando Paulo vai tratar da batalha espiritual, ele faz questão de mostrar que antes mesmo de ele abordar esse tema, o lar, as relações, o trabalho, em todo tempo e em todo lugar, nós estaremos em constante batalha, em constantes batalhas. E isso é algo que se dá pela vida toda. E eu creio que aí é que vem o nosso romantismo, a nossa utopia, de achar que nós vamos conseguir vencer ou terminar essas batalhas enquanto estivermos aqui em vida. Isso não existe. Quer ver só um fato interessante? Paulo diz aqui no versículo número 13, observa comigo, ele fala assim, e depois de terdes vencido tudo, recebam a coroa da vitória. Isso está escrito aí? Não. Paulo diz, permanecer inabaláveis. Por quê? Porque vai começar tudo de novo. Vai continuar. Você pode até enfrentar lutas que você diz, eu já passei por isso, mas elas sempre virão elas em proporções maiores e atingindo o nosso coração mais profundamente para tratar com as camadas mais profundas do nosso coração que ainda precisam ser trabalhadas por Cristo. E com o tempo vamos nos percebendo ainda mais invejosos, mais amargos, mais iracundos, mais nervosos, mais impacientes, menos amorosos, mais egoístas. E essas lutas vão se repetindo, e vão se repetindo. E o objetivo é que nós passemos por todas elas e permaneçamos firmes. Ser homem, ser mulher, ser marido, ser esposa, ser pai, ser mãe, ser filho, ser patrão, ser funcionário, toda essa realidade antecede o argumento do apóstolo quanto à batalha espiritual, e esses são os campos de batalhas que nós teremos que enfrentar. Não estou falando com isso de forma pejorativa de dizer, o casamento é uma guerra, ou de forma jocosa afirmar isso, não, mas esse mundo, todo ele, todo instante, em todas as esferas, nós estaremos batalhando. As pessoas às vezes brincam com isso, né? Pai, você vai saber o que é confusão quando você casar. Você vai saber o que é guerra quando você tiver filhos. Você vai saber o que é trabalho quando você estiver no meio secular lidando com gente aí com cabeça diferente. Claro, isso traz uma verdade, mas aqui eu não estou falando de forma pejorativa ou em tom de brincadeira, de forma cômica, não. É porque de fato o apóstolo quer que nós entendamos isso. Uma vez que esse mundo foi amaldiçoado, uma vez que nós nos rebelamos contra Deus, nós fomos colocados em um contexto de batalha constante. E isso está atrelado desde a maldição em Gênesis capítulo 3, quando há o conflito entre a semente da mulher
e a descendência da serpente. Essa consciência bélica, podemos dizer assim, ela permeava o ensinamento paulino. Isso é muito intenso no apóstolo Paulo. Isso é muito intenso. Veja algumas referências comigo. 1 Coríntios capítulo 9. Veja o que está escrito. O apóstolo Paulo diz assim: assim corro. Ele usa a linguagem aqui também atlética, né? Fala de questões atléticas, mas veja, ele fala também de luta. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Veja, Paulo fala de uma linguagem aqui violenta, de esmurrar o próprio corpo. Claro que isso aqui é metafórico, né? Paulo está destacando lutar contra si mesmo, nocautear a si próprio, batalhar contra si mesmo. E isso é algo que nunca terá fim, até o dia em que Cristo volte, ou até o dia em que nós o encontremos em nossa morte. 2 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo, ainda escrevendo na igreja de Corinto, trazendo essa consciência bélica. É importante, ele destaca isso para nós, porque, dado as situações de falsos mestres que adentravam a igreja, Paulo vê isso também como um combate, como uma batalha, como uma guerra. E ele diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Veja, milícia, as armas não são carnais, mas são sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. 2 Timóteo capítulo 2, vem um pouco à frente comigo. Quero que os irmãos vejam como o apóstolo... Eu separei apenas alguns, irmãos podem até lembrar de outros, né? O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Verso 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Pouco mais à frente ainda nós conhecemos o texto, 2 Timóteo 4, 7, Paulo diz, combati o bom combate. Isso também era visto por outros apóstolos, né? Quando nós observamos 1 Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer assim, considerando as lutas que nós enfrentamos com as paixões, ele diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, irmãos, eu quero aqui deixar os irmãos conscientes dessa realidade, e de fato a Escritura quer nos deixar conscientes, porque nós temos uma mentalidade, eu percebo isso, que ela vem sendo secularizada, de que as guerras espirituais, a batalha espiritual, ela tem fim, e ela não tem fim. Às vezes nós pensamos assim, meu Deus, quando é que vai acabar os problemas do meu casamento? Quando os dois morrerem. Vai vir outros problemas, sepultamento e tudo, se não tiver paga, e vem problema com sepultamento também. Se tiver pago um plano funerário, vai ter que passar lá em uns 20, 30 mil reais, né? O amado vai embora e ainda deixa o cartão estourado. Então, nós temos que tirar essa ilusão de que nossas vidas, nós não enfrentaremos problemas. Nós temos que aprender, às vezes eu falo isso conversando com os casais, a gente tem que aprender como casal até a brigar. Não tem um jogador de futebol, ele não aprende a cair, para não quebrar um osso, não ter uma luxação maior, mais forte. Você tem que aprender isso aí também. Aprender a batalhar, aprender a recuar, aprender a avançar, aprender a perdoar. As nuances da batalha espiritual que nós enfrentamos no casamento, na relação com os filhos. E tudo isso, claro, só é possível mediante a onipotência do Senhor manifestada em Cristo Jesus, que é isso que Paulo vai dizer para nós. Mas nós temos que entender isso, toda a nossa vida e todas as esferas da mesma são vividas no âmbito da batalha espiritual. Seu trabalho. Meu Deus, eu tenho uma pessoa que me persegue demais no meu trabalho. Que bom, meu irmão. É só um, poderia ser 2 ou 3. É porque não é com o Senhor, pastor. Todos nós seremos provados, testados em muitas coisas, em muitas áreas, e de fato em toda a nossa vida. Nós temos que entender isso, e eu estou pregando aqui, irmãos, primariamente para mim,
porque eu mesmo abracei essa teologia da prosperidade, de que eu vou ter uma vitória, e isso significa que eu não terei mais nenhum problema. Não é assim que as coisas acontecem, não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a Escritura ensina para nós. O Senhor é o Senhor dos exércitos, Jesus é o capitão da nossa salvação, e nós somos bons soldados de Cristo. É importante entendermos isso. Eu gosto sempre de recorrer a Bunyan na sua alegoria do peregrino. Mais tarde a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Mas perceba uma coisa. A partir do momento em que o cristão coloca a armadura, ele nunca mais atira. Quem já leu o Peregrino vai lembrar disso aí. Existe até um momento em que você, como cristão, não se apercebe da batalha espiritual. Ou seja, quando você crê em Cristo, lembra quando acontece isso aí? Eu me lembro quando Jesus me salvou, aquele contexto pontual ali na década de 90. O desejo que eu tinha, irmão, é sair pulando na rua, me alegrando. Literalmente era só alegria. Eu estava lembrando até de um hino que o pessoal gosta de cantar, dizendo assim: onde Jesus Cristo mora, não há tristeza, né? Só alegria. A gente canta todo dia. Isso aí se converteu agora. Acontece, né? Mas a gente tem tristeza, a gente tem dor, a gente tem choro, não é? Jesus fala em João 16:33, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Claro, isso não quer dizer que não haja tréguas, não hajam bonanças, não hajam intervalos entre uma luta e outra. Deus é bom quanto a isso. Misericordioso, sim. Mas o fato é que toda a nossa vida, em todas as esferas que nós estamos inseridos, todas elas serão vivenciadas no âmbito da batalha espiritual. Você vai lutar contra si mesmo, você vai lutar contra o sistema, você vai lutar contra o diabo. A tríplice coroa da maldade, como nós dizemos assim, né? Segundo lugar, irmãos, eu quero que os irmãos considerem que, veja o que Paulo diz aqui para nós, quando ele fala de ser fortalecido no Senhor na força do seu poder, ele vai dizer que isso é necessário para nós podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. E ele prossegue dizendo: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o diabo, ele está agindo. E o diabo, sabendo que a verdadeira espiritualidade, guarda isso, esse é o nosso segundo princípio, nesse domingo, no dia do Senhor. O diabo, sabendo que a verdadeira espiritualidade é vivida no comum, trabalha de todas as formas para corromper, para redefinir e para nos fazer desistir dessas relações estabelecidas pelo próprio Deus, que refletem o próprio Deus. Então, hoje, no ensinamento do diabo, sistematicamente sendo ensinado, institucionalmente legalizado, homem não é mais homem, nem mulher é mais mulher. Homem é o que ele pensa que é, e mulher é o que ela pensa que é. Acordei hoje, sou um Fusca, pronto. Você tem que respeitar a minha identidade. É assim que eu me entendo, me vejo. Né? Tem outros mais humildes que dizem: sou um Camaro. Né? Então, percebam isso, irmãos, porque muitas vezes nós pensamos na espiritualidade cristã em questões espetaculares. O que é isso? Você pensa assim: Cristo me salvou, agora vou fazer a obra de Deus. Sim, a obra de Deus é o seu marido. A obra de Deus é a sua esposa. A obra de Deus são os seus filhos. A obra de Deus é o seu pai e a sua mãe. A obra de Deus é acordar todo dia, pegar duro no batente cedo e trabalhar para ganhar o pão com o suor do seu rosto. Isso é a obra de Deus. A obra de Deus é você pagar justamente aos seus funcionários. A obra de Deus é você não roubar o seu patrão. A obra de Deus é vivenciada no comum. E o diabo vai tirar isso da nossa mente, trabalhando com a questão do sistema, né? Quando nós pensamos no quê? Família é o que você pensa que é família. Isso é redefinição. Quando a gente vai falar de família,
Você assiste alguns filmes ainda da década de 80, 90, está lá. Pai, mãe, filhos. Hoje, família é uma coisa de acordo com o sistema multifacetado. Você entende o que é família e hoje até mesmo as pessoas que têm animais consideram os animais parte da família. Eu estava observando um dia desse leis em São Paulo, já aprovadas em muitas cidades, onde os cachorros estão sendo sepultados juntos no jazigo da família. Sepultados juntos. Tem velório, né? Daqui a pouco vai ter culto canino, o funeral canino. E os pastores vão fazer. Pode aguardar. Quando já na peça cômica, já de Ariano Suassuna, o padre tinha muita relutância em benzer até a cachorra. Mas o tempo passa, as coisas mudam, e as verdades vão sendo colocadas de lado, e as redefinições vão surgindo, e isso é estratégia de Satanás. O diabo, sabendo, vou repetir para os irmãos, que a verdadeira espiritualidade é vivida no comum, trabalhará de todas as formas para corromper a realidade. Corromper. Para redefinir. E para nos fazer desistir dessas relações estabelecidas pelo próprio Deus. Irmão, irmã, eu quero que você e nós entendamos uma coisa muito importante. Você se parecerá cada vez mais com Deus quando você viver esses papéis que Paulo estabelece aqui. A solução da sua vida não está em você se divorciar. A solução da sua vida está em você permanecer casado. A solução da sua vida não está em você rechaçar os filhos, mas sim abraçar os filhos. A solução da sua vida não está em você desobedecer os seus pais, mas honrá-los e temê-los. A solução da sua vida não está em ganhar tanto dinheiro que não precisa mais trabalhar, mas trabalhar e ganhar o suficiente para se manter a cada dia. Muitos, na busca por riqueza, se entregaram a corrupções terríveis, diz o apóstolo Paulo. Então o diabo sempre vai trabalhar para nos fazer entender que a bendita rotina e o comum, exatamente isso, casado, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, contas apertadas, contas no vermelho, dificuldade com os filhos. Meu Deus, isso não é vida que Deus quer para mim, isso é conselho do diabo. Precisamos entender, irmãos, que Deus nos está moldando a sua imagem. E essa imagem é vivenciada perfeitamente na pluralidade do ser divino. Deus é um único Deus que subsiste em quantas pessoas? Na eternidade, na glória eterna, na glória do Pai, subsistem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, na essência da divindade. Quando Deus cria o homem, Ele cria homem e mulher. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Criar-lhe-ei um auxiliador e que ele seja o quê? Idônea. Marido e mulher refletem o ser de Deus. E quanto mais eu me uno à minha esposa, quanto mais eu me uno ao meu marido, mais eu reflito a natureza divina. Quanto mais eu me uno aos meus filhos, os meus filhos se unem a mim, mais eu reflito a natureza divina. Quanto mais eu me uno à sociedade, a sociedade se une a mim, claro, estou falando do sistema, mas meu papel como cidadão, enfim, como funcionário ou como patrão, mais eu reflito a natureza divina. Assim sendo, as relações estabelecidas pelo Senhor são um meio ordinário que extraordinariamente nos transforma e nos conforma a Ele. Veja comigo em João capítulo 17, se você estivesse perto de morrer, sua morte fosse iminente, pelo que você oraria? Jesus estava prestes a ser preso e crucificado, pelo que ele orou. Na famosa oração sacerdotal, no capítulo 17, o Senhor diz no verso 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ou seja, Jesus orou por você que está aqui essa manhã na Igreja Batista de Parquelândia. Por intermédio da tua palavra. A fim de que todos sejam o quê, irmãos? O que está escrito aí? E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo
creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam o quê? Um, como nós o somos. Onde está a glória de Deus? Na unidade e na comunhão. Onde está a glória de Deus no lar? Na unidade e na comunhão de um casal. Onde está a glória de Deus e a unidade de Deus no lar, na comunhão dos pais com os filhos? Onde está a glória de Deus? Nós pensamos que são coisas espetaculares, sinais que têm que ser vistos por nós, algo que Deus tem que fazer. Dá-me um sinal, revela-me uma coisa. Aí Deus diz: ama o teu próximo. E o teu próximo, mais próximo, são aqueles que eu estabeleci nas relações próximas a ti. Os irmãos percebem como nós ignoramos a realidade da batalha espiritual e achamos que ela está atrelada a nós estarmos expulsando alguns espíritos que talvez queiram entrar em casa, ou quem sabe você com medo da coruja que canta em cima da sua casa, pensando que alguém vai morrer. Volto para Efésios 6, eu quero concluir com esse ponto. Vamos deixar a maior parte para hoje à noite. Paulo diz assim, ainda em Efésios capítulo 6, para poderes ficar, verso 11, firmes contra as ciladas do diabo. A palavra utilizada por Paulo aqui denota exatamente isso, ou seja, armadilhas, estratégias, esquemas, métodos, truques malignos. A astúcia da serpente, ela é surpreendente. E nós ignoramos pensando que o diabo chegará até nós para nos assustar à noite. Não, ele vai chegar para nós com a palavra de Deus. Como foi que aconteceu com os nossos pais no começo? Ele chegou para Eva e falou: não foi assim que Deus disse? Aliás, foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Aí ela: não. Nós podemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podemos comer e nem tocar. Ela já começou, alguns creem, a adicionar a palavra pela abertura à língua bifurcada da serpente. Depois ele diz: é certo que não morrereis. Quando for para você começar a enfrentar lutas no seu lar, enfrentar lutas na sua casa, no seu trabalho, a primeira coisa que o seu coração vai fazer é dizer que você é vítima de uma situação. Ele vai começar a dizer que quem está errado é o cônjuge. Quem está errado são os filhos, ou quem está errado são os pais. E você vai começar a pregar no seu coração, usando a Bíblia para justificar a tratativa indevida da situação, no casamento, na paternidade, na maternidade, no trabalho, na igreja. Exatamente esses são truques malignos e estratégias de Satanás que nós damos ouvidos e começamos a pensar: eu estou cansado, eu sou pecador. Olha, nós temos aí o quê? A martiologia, doutrina do pecado. Eu sou pecador, a Bíblia diz isso, mas eu não consigo plenamente. A pessoa passa a ser teologicamente astucioso para justificar a sua prática agora maligna dentro da igreja. Sou pecador, não tem como, né? Aí começa a dizer: errar é humano, uma antropologia mais equivocada, que errar não é humano. O erro não está associado à humanidade, isso é pecado. Então ele misturou, redefiniu o pecado como erro, mas usou uma antropologia redefinida por uma martiologia equivocada. Eu ouvi uma pessoa certa feita dizer, após abandonar a esposa, era um casal conhecido nosso, meu e da minha esposa, e lá uns quase 30 anos atrás, e ele chegou a uma conclusão, que se divorciar não era o pecado imperdoável. Ele está correto? Sim. Não é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Mas ele usou o texto bíblico para deixar a esposa atual dele.
dizer, vou cometer esse pecado, mas eu sei que Deus vai me perdoar mais lá na frente, então, vida que segue, eu não sou perfeito, esse é um dos mandamentos que eu não vou conseguir cumprir. Os esquemas e os métodos malignos se achegarão para nós vestidos de teologia e de roupagem de vitimismo. Pregue constantemente para o seu coração. Chame pecado de pecado. Lance o refletor da palavra de Deus sobre a malignidade dos seus pecados. Não permita que as escusas de Satanás, com as suas estratégias e com os seus métodos, venha dizer para você que o amargo é doce e que o doce é amargo. Continue dizendo que o amargo é amargo e que o doce é doce. Isso é batalha espiritual, é constantemente trazer o coração em submissão à palavra de Deus. Ainda que o mundo todo entenda como algo normal, algo comum, algo que acontece, a vida que segue, você diz, não, é ruína, é miséria, é tragédia. Isso vai contra a palavra de Deus, vai contra o testemunho de Cristo. Ah, mas não estou falando de salvação, eu estou falando de salvação em vida, de saúde para a minha vida, saúde para a minha família, saúde para os meus filhos, saúde para a sociedade, saúde para a igreja. Nós começamos a pensar e entender que o nosso universo é só nosso, e o que nós fazemos não implica em nada e nem ninguém. Quebramos princípios, rompemos barreiras, destruímos fronteiras. Por quê? Porque estamos cansados, porque somos pecadores, porque a vida é difícil, porque todo mundo faz, porque não me permitir alguma coisa um pouco da minha vida. Todos nós escutamos tudo isso. Isso não vai chegar para você, certo? Com uma voz assim do, né? Valdemar, mais moderno, né? Eu ia falar do Diamante, mas a pessoa não sabe nem quem é o Diamante, da Caverna do Dragão. Paulinho sabe, ele lembrou aqui. Ó. Não vai chegar para você uma voz de torcida. São seus pensamentos, atiçados pelos dardos inflamados do maligno, que quererão destruir você de dentro para fora, que é assim que um dardo inflamado faz. Ele penetra, toca fogo lá dentro. E vem queimando todas as estruturas cristãs que foram edificadas em você. Estratégia do diabo. Esquema do diabo. Truque de Satanás. Precisamos de prudência. Precisamos de malícia. Paulo diz isso. Quanto ao juízo, sede, né? Tem a malícia. Como ele fala também, Jesus, sede prudentes como as serpentes. Aqui é o discernimento. Não é o que eu estou sentindo. Senti. Senti o quê, irmão? Né? Não é questão de você estar tendo uma revelação naquele momento. Também creio, sim, que Deus nos conduz de forma sublime pelo que Ele nos revela na sua palavra. Mas você aprender a fazer a leitura das coisas. Entender. Eu não consigo compreender como é que... Eu falo isso aqui para os irmãos. Como é que um jovem solteiro... Eu lembro disso, eu estava... trabalhava na Galeria Pedro Jorge, e um dia uma moça entrou, uma moça que ela chegou lá e disse assim, eu estou procurando um livro, algum livro sobre julgo desigual. Aí eu disse assim, julgo desigual? Eu disse, interessante, eu não conheço aqui algum livro. Ela disse, não, eu estou procurando algum que trate desse tema, porque eu tenho uma amiga, ela vai casar, ela é crente, mas resolveu casar com um incrédulo. E eu entendo que a pessoa só tem um tiro para dar na vida, e se ela der esse tiro errado, estraga toda a vida dela. Eu nunca esqueci isso. Que coisa interessante. Você só é solteiro, irmão, irmã, uma única vez. Com quem você vai casar? Aí a pessoa, não, mas Cristo amou a igreja, ela estava no mundo. Eu só quero lembrar que você não é Cristo. Ele pode me salvar e não se contaminar. Você vai se contaminar bem rapidinho. Se os dois se tornam só carne, como é que pode, Paulo diz, a comunhão entre Cristo e Satanás, entre o altar de Deus e o altar dos ídolos, a mesa de Deus e a mesa dos demônios? Eu não consigo entender. Então são coisas que vão adentrando na igreja que os próprios pais também entendem como algo comum. O que é isso? Método, esquema, estratégia de Satanás para corromper a igreja de Deus. Estamos, irmãos, em batalha espiritual. Estamos enfrentando, sim, lutas constantes. Mas nós temos ao nosso favor o poder de Deus. E nós sabemos que o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeço até o dia final. Amém?